Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Denis, advogado, funcionário público, e eu tô aqui para falar um pouco sobre essa crise política aí que está acontecendo, porque eu acho importante, porque, eu acho que todo mundo tem que participar. A partir do momento que você fica quieto, você é omisso e conivente, então acho que todos devem participar, porque se você não o faz, alguém o faz por você. Então é o seguinte, vamos, hoje eu estou aqui para falar sobre a crise relacionada ao exame de coronavírus do Bolsonaro. Tudo isso daí que aconteceu nesses últimos 2 meses. Vamos lembrar o seguinte, que o Bolsonaro fez uma viagem para os Estados Unidos e lá, né, algumas pessoas foram contaminadas. Na época, o coronavírus ainda estava crescendo aqui no Brasil. Claro que tem uma tese aí que já tinha casos antes do carnaval, mas não estou aqui para falar a respeito disso, estou para falar exclusivamente sobre o exame dele. Então vamos lá. O que acontece? Ele voltou dos Estados Unidos com uma equipe de 20 pessoas contaminadas e posteriormente, inclusive, o motorista dele foi contaminado. E aí, e o presidente? Foi contaminado? Não foi? A princípio, eu tenho que falar que o presidente e os funcionários públicos têm fé pública. Logo, por que a gente deveria duvidar do presidente? A princípio, a gente tem que acreditar nele e ele falou que não tem, então por que eu, Denis Celes, mortal, tenho que duvidar? Contudo, apesar disso daí, teve um embate jurídico muito grande. O embate jurídico foi: o direito individual do presidente prevalece sobre o direito social ou o interesse público pela saúde do presidente? Sim, não. A princípio, é importante informar vocês que tem um precedente. Para quem não sabe o que é precedente, é uma decisão judicial anterior, uma chamada jurisprudência do STF, no sentido que o funcionário público, né, a remuneração dele deve ser pública, independente do direito individual dele ao sigilo. Por exemplo, eu sou funcionário público e quem quiser saber o quanto eu ganho é só acessar o portal da transparência do meu órgão e pesquisar. Lá você vai saber exatamente a minha remuneração. Por quê? Porque o direito público ele tem que ser superior ao direito privado e especificamente o direito social superior ao direito individual. Nenhum direito individual é absoluto. Nenhum. Tá? E a intimidade é um deles. Então vamos aproveitar o gancho da intimidade e relembrar que o presidente sofreu um atentado meses antes da última eleição presidencial, no qual ele foi esfaqueado e durante um determinado período ele teve que utilizar uma bolsa de colostomia. E o presidente, naquela época e tempos depois, divulgava foto, na verdade em live, inclusive mostrava aquilo. Contudo, passado esse tempo, ele alega que a apresentação de um simples exame iria violar a intimidade dele. Comparando as falas do presidente, você vê um presidente que mostra uma bolsa de colostomia, que em tese, ao meu ver, viola muito mais a intimidade, e opta por não mostrar um exame simples. Aí essa questão foi para o debate judicial. Depois de muitas e muitas instâncias, o STJ proferiu uma decisão no qual desobrigava o presidente, perdão, desobrigava o presidente de apresentar o quê? O exame. Ou seja, ele não precisava mais apresentar o exame. O Estado de São Paulo, que foi o autor da ação judicial para tentar obrigar o presidente, protocolou um determinado recurso, subiu para o STF, e no STF
Estão abrindo a porta aqui. E no STF, o que aconteceu? O presidente optou pela apresentação espontânea. Ou seja, antes de ter uma decisão judicial, o presidente ele mesmo apresentou. Então vamos recapitular. O presidente brigou 2 meses para não apresentar, chegando no STF, no momento pelo qual ele não tinha essa obrigação da apresentação, ele apresenta. Por quê? Alguém já te explicou isso? Eu não vi ninguém explicando. É simples, porque ele não queria criar um precedente, ele não queria criar uma decisão judicial determinando ele a apresentar o quê? O exame, porque essa crise ela vai perdurar. Seja por o coronavírus, ele não vai ser extinto amanhã. Eventualmente o presidente vai fazer outros exames. Então, se ele deixa o Ricardo Lewandowski, que é o relator, proferir uma decisão determinando que ele apresentasse, o que iria acontecer, em momento posterior ele teria que apresentar. Então, qual foi a estratégia? Eu apresento, eu me desobrigo, eu não tenho o precedente, e aí a ação é extinta. Porque o STF, diante da apresentação, falou, perdeu o objeto, não precisa. Só que isso daí foi tática. Tá? Agora eu indago um segundo ponto. E a apresentação com um nome de terceiro? Comprova, efetivamente? Não comprova. É evidente que o Bolsonaro ele pode ter tido o exame? Perdão, ele pode ter tido a Covid? Sim. Pode não ter tido? Também. Só que pensa isso em uma prova. O sistema de prova realmente. O que garante que o exame apresentado corresponde à pessoa do Bolsonaro? Nada garante. Então, ao meu ver, o Estado de São Paulo deveria impugnar. Houve ontem uma invasão de hacker ao sistema eletrônico da empresa que fez os exames. Isso daí não é prova, mas lá consta que o Bolsonaro não teria feito aquele exame daquela forma que foi apresentado. No final das contas, isso vai ficar um disse que me disse, e eu indago você de uma outra forma. O presidente sempre fala que ele é a favor da verdade, né? Então, por que não apresentar esse exame logo no começo lá? Qual é o problema disso? Nenhum. A gente está dentro de uma crise econômica, dentro de uma crise sanitária. Então, por que criar uma crise dentro de uma outra crise? É totalmente improducente esse tipo de atitude. Lembrando que em um determinado momento ele apresentou sim uma declaração de um médico falando, o meu paciente Jair Messias Bolsonaro não teve a Covid. Então, por que não apresentar esse mesmo exame? Ao meu ver, eles tentaram o quê? Ganhar tempo para bolar alguma estratégia que fosse benéfica para o presidente. No final das contas, essa estratégia que ele teve foi benéfica para ele, não para o público em geral. E aí, o porquê foi benéfica para ele? Porque agora ele pode dizer, tá vendo? Eu estava falando a verdade. Mas, poxa, você estava falando a verdade, por que ficar até o final sem efetivamente ficar brigando tanta coisa no nosso país para a gente cuidar, e ele brigando por causa de um exame? Tá? É o direito individual dele. Ele tem esse direito individual de preservar a intimidade dele? Tem. É assegurado pela Constituição. Eu não concordo. Eu acho que é uma questão pública e tem que seguir o precedente já do Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas, infelizmente, é criada uma crise sempre dentro de outra crise. E é isso aí, pessoal. Eu acho que nessa história toda aí,
ninguém ganha, ninguém perde, tá? Só quem ganha, quem perde é a Dilma Rousseff que fala, né? Eu lembrei ela um pouquinho, mas sabe por que eu penso isso? Qual a vantagem de todo esse debate político? O Bolsonaro, por um lado, ele ganha para os apoiadores dele. Por outro lado, ele perde apoio de quem não acredita em relação, ou então quem acha que isso tudo aí foi contraproducente. Você entende? Então, assim, você que defende o Bolsonaro, eu vou pedir uma reflexão sua. Foi producente isso daí? Ah, mas estavam querendo dar um golpe nele, porque em tese, quando a pessoa está contaminada e ela vai a público com o risco de contaminar outras pessoas, ela comete crime. Bom, se isso daí era uma tese, digamos assim, golpista, por que não acabar com a tese golpista de cara e alimentar essa tese? Foi producente isso daí? Tipo assim, vocês estão felizes? Não tem porquê, entendeu? O grande ponto é, o Bolsonaro tem que apresentar os exames, o estado de saúde do presidente, ainda mais ele que é a favor da liberação e o retorno aos trabalhos e frequenta aglomerações, etc. O estado de saúde dele é de extrema importância, tá? É de extrema importância. Então, para resumir isso daí, eu entendo sim, o direito individual do presidente, ele tem direito a pleitear a sua defesa, assim como o STF deveria ter o quê? Deveria ter impugnado, pelo menos, a apresentação de um exame que não se pode fazer. Na verdade, não é o STF que deveria ter impugnado, e sim o Estado de São Paulo. O STF não impugna, no caso, ele vai julgar ou não o pedido da parte. Então, feitos os meus esclarecimentos, estou aqui para, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Gostaria muito da opinião de vocês sobre esse vídeo. Me fala também se você concorda, se eu falei alguma besteira, se eu não falei. Estou aqui para crescer junto com você e ressaltando por que de um vídeo político em um Instagram de um concurseiro, porque eu acho que todo mundo tem que participar. E assim, o que eu falei para uma amiga minha hoje é: ninguém é 100% certo e ninguém é 100% errado. Então você que é bolsonarista, veja um erro do Bolsonaro. E você que não é bolsonarista, chama ele de Bozo, que isso daí eu discordo, que a partir do momento que você apelida as pessoas, você perde a razão, você tem que argumentar. E você que chama ele de Bozo, fala uma coisa, tenta procurar um acerto do próprio governo. Ah, Bolsonaro não tem acerto. Tem sim, tem sim. Então, também não estou sendo isentão, para falar a verdade. O principal é, nessa situação, o Bolsonaro tá errado. E em tantas outras. Mas a gente sempre tem que ver os dois lados. O lado positivo e o lado negativo. Você mesmo, tenho certeza que não é 100% certo, assim como eu não sou 100% errado e tenho vários defeitos também. Então é isso daí. Abraço, espero que você goste desse vídeo aí e queira mais. Se quiser mais, detalhe, compartilhei, dá uma força para esse vídeo chegar em outras pessoas. Abraço, até mais.